livro de Josué, eu vou ler um texto talvez conhecido por algumas pessoas, né? Talvez não conhecido por outras, mas vou usar esse texto para que Deus venha falar hoje ao nosso coração. Participar de um culto é um momento que você vem para receber, né, um alimento que é a palavra de Deus, e um alimento que nos faz ter saúde espiritual. De vez em quando eu costumo falar que tem uns crentes, né, uns cristãos que estão com anemia espiritual, né? Anemia espiritual é falta de alimento, falta do alimento, palavra de Deus. Porque, embora essa vida nos ofereça muitos prazeres, muitos lugares de diversões, né, que nós podemos estar, todos esses momentos, eles são efêmeros, né? Eles são passageiros, eles vão acontecer aquele momento, vão alegrar aquele momento, vão trazer um resultado naquele momento, mas eles passam. Agora, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vem sobre nós e ela não volta para Deus sem antes cumprir o que Deus designou para a nossa vida. Ela não volta vazia. Antes ela vem até nós, igual, né, como vem do céu, né, a chuva que molha a terra e depois volta novamente em gotículos para formar nova chuva, né? Assim é a palavra de Deus. Então talvez pode ser para as pessoas caretice vir na igreja, né, frequentar um culto. Nossa, que coisa mais careta, podia estar em outro lugar, né? Podia estar. Mas se Deus quis que você estivesse na sua presença, é porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, né? Então, estar mais um culto é 1h30 que a gente fica aqui, né? 1h30, 1h40 no máximo. É tão pouco para receber tanto, né? Vale a pena, porque as coisas de Deus não são visíveis. As coisas de Deus são o quê? Espirituais, né? E quando você está aqui, talvez você pense que está só perdendo o seu tempo. Não. Deus está dando ordem aos seus anjos a seu respeito, as portas estão sendo abertas, os caminhos estão sendo aplanados, né? Os desígnios de Deus estão se cumprindo, tantas coisas estão acontecendo enquanto nós estamos aqui, na sua presença. E onde tiver um cristão, onde tiver um homem de Deus, onde tiver uma mulher de Deus, reunido, né? Unido, Ele vai estar lá no meio deles. Então estar aqui hoje é uma oportunidade de mais uma vez ouvir o que Deus tem para a nossa vida, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, nós estamos vivendo o momento dos escândalos. A Bíblia diz que vai vir escândalos mesmo, né? Que vão acontecer escândalos. E os escândalos não acontecem na vida do ímpio, os escândalos acontecem na vida dos justos, né? Então hoje nós temos que firmar muito na verdade, ficar firmes na verdade, porque o inimigo vai fazer tudo para escandalizar o nome de Jesus. Uma das evidências da vinda do Senhor Jesus é quando esses escândalos começarem a acontecer, né? E quando o nome de Jesus começar a ser escarnecido. Tenho visto o inimigo trabalhar na vida de um monte de gente com mentira, enganando as pessoas, usando pessoas que dizem que são de Deus, mas gente que é de Deus não engana outras pessoas de Deus. Então precisa ficar atento, precisa prestar atenção, porque são os últimos dias dos últimos tempos, né? Então esse momento que nós vivemos é o momento de você desejar a presença de Deus, de você querer a presença de Deus. Quantos estavam aqui hoje na escola dominical? Deixa eu ver, tinha bastante gente, né? Eu volto para casa depois da escola dominical satisfeita. Não sei vocês, eu não tenho nem vontade de comer, porque a gente está tão alimentado, né, que não dá nem vontade de você comer comida natural, porque você está saciado da presença de Deus. Então, não é caretice. Estar num culto não é caretice. É a oportunidade de você receber algo que vai te sustentar por mais uma semana, que vai fazer cumprir na sua vida, que vai te ajudar nessa caminhada chamada vida, né? Então, livro de Josué, gostaria que você abrisse no capítulo de número 10. Eu vou ler um texto aqui para ser a base, né, da nossa pregação essa noite. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção para que Deus venha ser glorificado nas nossas vidas. Livro de Josué, capítulo de número 10.
Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó, e ao seu rei e os que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gideão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Ele e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. E então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não o temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, e por toda a noite veio subindo desde Gigal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e muitos morreram, mas mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos do filho de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? E o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial e a Gigal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué, e foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás. Não os deixei entrar na sua cidade, porque o Senhor, o vosso Deus, já vos lhes entregou nas vossas mãos. E tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes deles ficarem entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, e não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. E fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Lax e o de Eglon. E trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram, e puseram os pés sobre o pescoço deles. E então Josué lhe disse: não temais, e nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Amém? Até aqui. Eu sei que ler esses textos assim é complicado,
né? Quando você lê o Antigo Testamento, as pessoas me perguntam assim, deixa eu voltar um pouquinho, pastor, como que eu devo ler a Bíblia, né? Eu falo, comece lendo pelo Novo Testamento. Leia os evangelhos primeiro, né? Leia as cartas e deixa Apocalipse, porque todo mundo quer ler Apocalipse, né? Ninguém entende nada, aí fica tudo pirado, né? E deixa o Antigo Testamento, deixa para mais tarde, deixa quando você estiver mais fortificado na fé, porque o Antigo Testamento é a história, né? A saga do povo de Israel. Uma saga é uma história completada com muitas circunstâncias, né? Uma saga significa uma trajetória. Muitas coisas aconteceram para que a nação de Israel fosse constituída. Então, quando você lê alguns textos na Bíblia do Antigo Testamento que fala que pessoas morreram, né? Que nações morreram, para nossa cultura, para nossa concepção natural, é estranho, porque nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados hoje na plenitude do Espírito, que é amar, 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 perdoar os inimigos, amar os inimigos, né? Então você lê o Antigo Testamento com guerras, com batalhas, tudo fica muito complexo para a compreensão do ser humano. Mas o que nós podemos fazer em histórias como essa, né? Fazer uma aplicação pelo Espírito Santo, um entendimento pelo Espírito Santo de como Deus trabalha na vida do seu povo. Hoje, assentados aqui nesta igreja, ou como eu já disse, onde estiver uma igreja, estão assentados o povo de Deus, o Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. E as nossas lutas hoje, elas não são humanas, elas não são lutas físicas, não são lutas, a própria Bíblia diz, contra a carne e contra sangue. Nossas lutas hoje, elas são espirituais. E tudo que nós passamos na vida são circunstâncias que nós muitas vezes temos que enfrentar, porque o inimigo da nossa alma causa na nossa vida, né? O inimigo às vezes consegue entrar na vida de filhos, na vida de marido, ou em condições financeiras, ou emocionais, ou às vezes até física, para nos trazer tristeza, para nos trazer aborrecimento, para roubar o nosso direito. Você já imaginou se não tivesse inimigo, como que nós íamos viver em Deus? Você já parou para pensar? Ia ser maravilhoso. Converteu, aceitou Jesus, era só voar, né? Só tomar as asas do Espírito, subir e descer dos céus e só adorar o nosso Deus, né? Mas as nossas lutas são justamente porque nós temos um adversário. Nós temos um inimigo que o que ele quer é tirar o direito do povo de Deus de ser feliz, né? Tanto que você pode concordar comigo aqui hoje, que a gente não tem muito tempo de paz, né? A gente conquista alguma coisa, estabelece alguma coisa, daqui um dia parece outra, né? Você resolve uma coisa, daqui a pouco outra, né? Maravilhoso seria se nós só vivêssemos nas bênçãos, né? Seria maravilhoso. Mas desde o princípio, o propósito do inimigo é nos tirar a alegria, nos roubar a nossa posição, o nosso direito, aquilo que foi preparado para nós, aquilo que foi conquistado para nós. E hoje eu li a história aqui de um homem chamado Josué. Não sei se todos sabem, mas Josué é o sucessor de Moisés. Ele recebeu um legado, ele recebeu uma herança, né? Moisés morreu e foi transferido para ele a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. 40 anos o povo andou no deserto e chegou uma hora que Deus falou, chega. Porque vocês sabem que andaram 40 anos no deserto, não seguindo em frente, mas andando em volta. Era sempre o mesmo lugar. E por quê? Rebeldia, murmuração, né? Incredulidade, as blasfêmias. Isso fez com que o povo ficasse 40 anos ali, andando em volta, até que eles pudessem entrar na terra prometida. Você pode dizer assim, nossa, mas Deus é ruim. Nossa, que Deus ruim, Deus fez isso, porque... Sabe por que Deus fez isso? Porque como que eles iriam enfrentar as lutas para tomar a propriedade de volta do que era deles, se eles não tivessem preparado para aquilo? Pessoas fracas não vencem. Pessoas murmurantes não vencem. Pessoas reclamadoras não conseguem lutar pelo que é deles. Pessoas blasfemadoras não creem o suficiente para conquistar o seu direito. Entendeu? 40 anos foi necessário para que eles aprendessem a confiar.
E não precisava de muito, porque quando eles chegaram no deserto não tinha água. Deus fez a água amarga se transformar em água boa. Não tinha água, Deus tirou a água da rocha. Não tinha o que comer, Deus mandava maná dos céus. Queria carne, Deus mandou codornizes. Não precisava de tanto para reconhecer a grandeza de Deus e ter força suficiente para tomar o seu direito. Quando você aceita Jesus, que Deus permite para você a oportunidade de o aceitá-lo, de viver na presença dEle. E esse convite, ele não acontece uma vez na sua vida. Esse convite para pessoas, às vezes acontece dezenas de vezes. As pessoas dizem, não, agora não, deixa para depois, estou muito ocupado, agora eu quero namorar, agora eu quero beijar, agora eu quero passear. Não, esse tempo de não, é o tempo que você está perdendo de viver o que Deus preparou para você. Porque a Bíblia diz que lá no ventre da sua mãe, Deus contou todos os seus dias e os determinou. Então quer dizer que as suas bênçãos já foram determinadas quando você estava sendo gerado dentro da barriga da sua mãe. Quem impede a gente de tomar posse da terra prometida, né? da promessa de Deus, somos nós mesmos. São os nossos não. Nós é que impedimos. E foi o que aconteceu com esse povo. Deus tinha um lugar preparado para eles. Deus tinha uma terra preparada. E para eles tomarem posse daquilo, eles teriam que ser fortes. Eles teriam que ser pessoas realmente, vamos usar uma palavra aqui, decidida no que quer. Porque gente que não é decidida para no meio do caminho. Eu conheço um monte de gente que começa a fazer faculdade, desiste. Luta por emprego, começa a trabalhar, desiste. Eu quero namorar, arruma um namorado, desiste. Eu conheço um monte de gente, eu quero estudar música. Né? Música, eu vou te falar uma coisa, quem já estudou música, eu com 16 anos já tinha terminado. Eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade. Precisa ter... Muitas vezes eu dei trabalho para minha mãe. Muitas vezes a minha professora mandou minhas mãos nas teclas do piano, porque eu não estudava, porque eu não queria estudar, e levava as broncas, porque estudar piano, irmãos, eu vou te falar a verdade, olha, tem que gostar. Você tem que ficar lá estudando escala 3, 4 horas, né? Muita gente o quê? Desiste, né? Porque só os perseverantes conseguem tomar posse daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E ali então 40 anos se passaram e Moisés morreu, não entrou na terra prometida. Deus falou que ele não veria a terra prometida, não entraria nela. E Josué então tomou a sua sucessão e ele ficou responsável por levar o povo a conquistar o seu pedaço, sua porção. Você está sentado aqui hoje, tem um pedaço de terra que é seu. Não é essa terra física, né? É a sua bênção espiritual, é a promessa de Deus na sua vida. É a promessa, tem uma porção que é sua. Tem uma porção para sua família, tem uma porção para sua casa, tem uma porção para você. Você tem direito de tomar essa porção aí que já foi preparada por Deus na sua vida. E Josué então ficou responsável. Mas nada é fácil. Às vezes as pessoas chegam no meu escritório e falam: ai, pastora, na minha vida tudo é difícil. Eu falo: na minha também, muito difícil. Vocês ainda têm eu para ouvir, eu não tenho ninguém. Né? Tudo é difícil na vida, ninguém consegue as coisas fáceis. Tudo na vida é uma luta. Você quer passar num concurso, tem que estudar, né? Tudo na vida é difícil, tudo é luta mesmo, é conquistado com esforço. E não foi fácil. E Josué sabia que não ia ser fácil. Por isso Deus repete para ele várias vezes: ser forte e corajoso. No capítulo 1 ele fala 3 vezes: ser forte e corajoso. 3 vezes, por quê? Porque para tomar posse da promessa, o deserto acabou. Era o tempo da promessa. Precisava ser forte e precisava ser corajoso. E corajoso significa assim: eu não quero ver desânimo na sua vida. Se eu ver você desanimar, se eu ver você abatido, eu não estou nesse negócio, não sou eu. Porque eu quero que você seja forte e você seja corajoso. Porque não é fácil conquistar as coisas que Deus tem pra gente, não. Sempre vai ter um inimigo lutando, vindo contra. É o adversário. O adversário é aquele que quer vencer. E ele vai usar de muitas maneiras, de sedução, de encantamento, de mentira, de laços, de armadilhas. Ele vai criar muitas coisas para tirar o que é teu. Sabe o que eu tenho visto muito ultimamente? Muito. O inimigo destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo relacionamentos. Muito eu estou vendo, eu estou assustada. O inimigo sabe coisas às vezes assim banais.
coisas que você poderia resolver talvez, mas que estão ficando grandes, que estão ficando fortes, que as pessoas não estão conseguindo mais lutar contra isso, né? Então Josué estava ali e ele tinha que enfrentar as dificuldades. E ele enfrentou muitas, e ele teve muitas guerras, muitas batalhas. Na verdade, eu vou falar para você, Josué, até conquistar toda a terra prometida, ele venceu 31 reinos. Você sabe o que significa isso? 31 cidades ele conquistou. Eu fiquei imaginando, eu me arrepio quando eu falo. Eu fiquei imaginando na presença de Deus na vida desse homem, desse jovem que começou jovem na presença de Deus, depois se tornou um capitão. Moisés conquistou 3 cidades. Moisés só conseguiu conquistar 3. Josué conquistou 31 cidades para o povo de Deus. Não é mole esse cara não, né? Forte e corajoso. Então, a responsabilidade dele era ir vencendo e tomando posse. Nós conhecemos a história de Jericó, que ele foi lá, conquistou Jericó. Nós vimos o sobrenatural de Deus ruindo os muros e ele conquistando. Depois eles perderam uma guerra, mas depois eles venceram Ai novamente e ele foi conquistando. E a fama de Josué começou a chegar em vários lugares, que os inimigos tinham tomado posse do que era de Deus. E os inimigos sabiam que Josué vencia porque ele confiava no Deus que ele servia, porque ele tinha confiança, porque Deus falou assim para ele: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É como se Deus falasse assim para você hoje: eu sou contigo, e aonde você colocar a planta dos seus pés vai ser teu, te pertence. E Deus falou mais para Josué: e ninguém poderá te resistir durante todos os dias da sua vida. Tinha uma palavra liberada sobre ele, meu amado. Tem uma palavra liberada sobre você. Se o inimigo foi lá e colocou o pé naquilo que é teu, se prepara hoje, porque Deus vai te dar força para você tomar de volta, reconquistar, porque é seu, foi preparado por Deus e ninguém vai te resistir até que você vença, em nome de Jesus. E Josué então foi lá vencendo, e tinha uma grande cidade no meio do caminho chamada Gigal. E quando esse rei de Gigal ouviu falar que Josué tinha vencido já várias cidades, vários reinos, e que ele estava tomando posse dos lugares, ele falou assim: o negócio é o seguinte, eu vou ficar amigo desse homem, vou fazer aliança com ele. E o rei de Gigal falou: Josué, meu povo a partir de agora vai ser teu povo. A partir de agora o teu Deus vai ser o nosso Deus, e nós vamos ficar junto nessa, hein? Nós estamos juntos. Aí Josué falou assim: ó, por causa dessa tua atitude aí, eu vou fazer todo esse povo de Gigal aqui ser abençoado por Deus. Eu vou orar e cada um deles aqui vai ter uma posição. E todos eles, sabe o que ele fez com o povo de Gigal? Fez eles se tornarem lenhadores. Foi abençoando. E o povo de Gigal se uniu com Josué, e era uma cidade muito grande, e eles ficaram muito fortes, mas ainda tinha mais reinos para se vencer. Até que você conquiste tudo aquilo que é teu, ainda vai ter muita luta para você enfrentar. Ainda vai ter muito inimigo com o pé na tua terra, na tua porção. Só que Deus hoje vai falar uma coisa para você aqui, tá? Deus hoje vai falar para você o que Ele vai fazer com todos os teus adversários, até que você conquiste tudo que é seu, em nome de Jesus. 2 segundos para você pensar. Onde foi que você ainda não conseguiu tomar posse do que é teu? Em que área da sua vida? Sabe, nós estamos lutando aí, eu, Zé Carlos e o Fábio, para estabelecer algo na vida do Fábio, que foi uma mudança de ponta cabeça radical. Irmãos, que luta! É um dia, todo dia um dia para vencer. E não é uma lutinha não, é terrível. Eu falo para você, Carlos, não é possível. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele achou que ele pôde ir lá e colocar o pé dele lá fora e falar: aqui vocês não vão conseguir. E eu sei que tem um monte de gente do mal alimentando essa maldade, mas eu vou dizer uma coisa para você: promessa de Deus é impossível que não se cumpra na nossa vida. Eu tenho certeza que todo o mal que levantou contra você, contra mim, contra a minha família, ele cai por terra hoje, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem impedimentos para Deus. Não tem impedimentos para Deus. Josué foi se fortalecendo, mas ele ainda tinha que conquistar. Ele ainda tinha lugares para conquistar. E 5 reis souberam que ele estava muito forte, e eles resolveram então atacar Gigal, para destruir a cidade de Gigal e fazer com que Josué ficasse detido.
Presta muita atenção no que eu vou falar. Hoje de manhã nós aprendemos aqui que o inimigo nos ataca na nossa vulnerabilidade. Que ele encontra onde nós somos vulneráveis, onde nós somos fracos, onde nós temos as nossas dificuldades. E é ali que ele vai atacar. Mas sabe por que ele ataca assim? Porque ele quer tirar a sua fortaleza, ele quer tirar o seu lugar onde você está fortalecido. Se for o teu lugar profissional, se for o teu lugar emocional, se for teu casamento, se for sua família, se for seu ministério, eu não sei. Ele vai tentar atingir neste lugar para poder fazer você enfraquecer. Está ouvindo? E tem muito cristão que não está percebendo isso. O inimigo está querendo te desestabilizar. Ele quer tocar onde você tem a sua força. Ele quer tocar onde você tem seu amparo. Ele quer tocar onde você consegue se sentir seguro. É lá que ele quer tocar. Ele sabia que Gigal era uma força para Josué. Ele sabia que Gigal era o lugar que ia dar para Josué condições de continuar conquistando. Talvez seja o teu lugar de trabalho. Talvez seja a tua propriedade. Eu não sei o que você faz, qual é a sua profissão. Alguns aqui eu sei, outros eu não sei. Mas vigia no seu casamento. Vigia na sua família. Vigia no seu trabalho. Porque onde você tiver a sua força, é lá que ele vai tentar te desestruturar. Se reuniram 5 reis: rei de Jerusalém, rei de Jarmute, rei de Hebron, rei de Lax e rei de Eglon. E esses 5 reis, eles eram extremamente fortes. E eles falaram o seguinte: vamos nos unir, vamos juntar a nossa tropa, porque nós 5 juntos, nós vamos estar muito fortes e nós vamos destruir aonde Josué pode se fortalecer. Quando o inimigo vem contra nós, quando o inimigo já está na propriedade daquilo que é nosso, ele quer nos impedir de ter a vitória, né? Ele se junta, ele se une, ele se fortalece. Ele vai buscar condições que ele tiver para fazer uma frente de batalha. Vamos dizer assim, hoje nós não guerreamos. Eu, por exemplo, gosto muito de filme de época. Pena que sai tão poucos filmes assim. Mas quando eu tenho a oportunidade de assistir um filme de época, estou lá eu sentada. Não sendo sanguinário lá, essas coisas lá, eu gosto de assistir um filme de época. Então não sei se você já assistiu, quando os inimigos vêm para combater com uma nação, eles vêm com uma frente de batalha. Eles vêm fortalecidos, eles vêm muito fortes, preparados para o quê? Enfrentar, né? E esses 5 reis, dessas 5 cidades, eles se uniram para poder tirar a força de Josué. Porque eles sabiam que se Josué continuasse avançando, Josué ia tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Vou fazer uma pergunta para você: tem promessa de Deus na sua vida? Quantos tem promessa de Deus na sua vida? Deixa eu ver. Abaixa. Fique esperto. Eu não sei aonde, mas se Deus está falando aqui que o inimigo está lutando para você não tomar posse da sua porção, é porque ele está lutando. Talvez você não esteja nem percebendo, mas tem uma frente de batalha forte aí, tentando deter a tua prosperidade. Deixa eu te falar uma coisa para você. O nome dessas 5 cidades, se você procurar na tradução do dicionário, você não vai encontrar, mas os vocábulos em hebraico, eles têm significado. Cidade de Jerusalém significava lugar de paz. Cidade de Hebron, que aliás, a cidade de Hebron, sabe quem que ficou com ela? Alguém aqui sabe? Caleb. A cidade de Caleb foi Hebron, tá? A cidade de Jarmute, cidade de Lax e cidade de Eglon. Jerusalém, lugar de paz. Hebron, lugar, sabe do quê? Sabe do quê? De aliança, que significa lugar de comunhão. Terceiro lugar, Jarmute, lugar de ser exaltado. Está ouvindo isso? Olha o significado dessas cidades. Quarto lugar, o nome da cidade, Lax, né? Lugar de resistência, ou seja, lugar de conquistar a vitória. E o quinto lugar, cidade de Eglon, que tinha o nome de vitela, que significava algo novo, lugar de prosperidade. Entendeu porque que o inimigo estava com o pé lá? Entendeu porque o inimigo colocou o pé nessas 5 cidades e tentou resistir, e tentou criar uma força e dizer: aqui Josué não vai vir, Josué não vai conquistar promessa nenhuma, vamos lutar, vamos unir, vamos fortalecer. Porque quando o povo chegasse naquelas cidades, eles viveriam profeticamente o que Deus já havia determinado para eles. Lugar de paz,
lugar de aliança, de comunhão, lugar de ser exaltado, lugar de resistência e de vitória e lugar de prosperidade. O inimigo disse: aqui povo de Deus não vai tomar posse. É isso que acontece comigo e com você todos os dias. Deus tem um lugar para você de paz. Deus tem um lugar da aliança, aliança de fidelidade na tua casa, na tua família, com teus filhos, com teu marido, com a sua esposa. O lugar da comunhão, dos filhos sentarem em volta da mesa e a família poder glorificar a Deus junto. O lugar da exaltação, que é o lugar que quando você passou tantas humilhações, você vai ser exaltado pelo teu Deus. O lugar que mesmo que o inimigo lute contra você, você tem a capacidade de resistir toda pressão que vier contra ti, até você viver a vitória. E quinto lugar, o lugar da prosperidade, que é o direito que o justo tem, em nome de Jesus Cristo. Eu aplaudi o Senhor se eu fosse você. É o que Deus tem preparado para você. Deus não tirou você do Egito para você morrer no deserto. Deus te tirou do Egito para você tomar posse de todas as promessas dele na sua vida. Ele já tinha conquistado Jericó, já tinha conquistado Ai, já tinha conquistado muitas cidades, e tinham 5 cidades que representavam as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus na sua vida? Você sabe quais são? Você sabe, você sente aí no seu coração. Seu coração bate forte. Você já tentou tomar decisões e você não conseguiu, porque é contrário ao que Deus determinou para a sua vida. Sabia disso? Você já tentou colocar sua mão em algumas coisas e você não conseguiu colocar, porque o que foi determinado por você e para você, ninguém vai impedir que se cumpra na sua vida. Ninguém pode impedir. Por mais que as trevas militem, por mais que as trevas lutem, o que foi determinado está determinado e vai se cumprir. E eles vieram, meu amado, eles vieram. E o rei de Gilgal mandou avisar Josué. E eu fiquei hoje, eu li esse texto aqui. Eu fico algumas horas orando antes de preparar uma pregação. Eu não consigo preparar uma pregação sem Deus confirmar. Mesmo conhecendo o texto, né? Mesmo sabendo todo o texto, eu faço questão de lê-lo muitas e muitas vezes, para ver onde o Espírito Santo quer a revelação, onde o Espírito Santo quer falar. Mas eu achei tremendo, porque diz que quando Josué recebeu o recado que 5 reis, 5 nações com as suas tropas estavam vindo, diz que ele botou o pé na estrada e falou: vamos junto, vamos agora que nós vamos vencer esses camaradas, em nome de Jesus, aleluia. Eu fiquei imaginando, diz que ele andou a noite inteira, diz que ele não parou, ele não se deteve, ele foi em frente, não foi em medo, não foi em insegurança, não foi nada que pôde impedir. Não, vamos lá, vocês estão ameaçando, vamos tomar posse daquilo que é nosso, que o diabo não vai roubar do que é nosso não, vamos que vamos. Quantos crentes, quando vê o anúncio da guerra, não desiste no meio das batalhas, não se esconde, não foge, né? Não começa a arrumar argumentos e justificativas e acusações para poder desistir daquilo que o inimigo tomou dele. Porque na verdade é isso que o inimigo faz. Ele vai lá e toma da gente o direito da gente e põe o pé dele lá e não quer tirar. E a Bíblia diz que quando Josué chegou lá em Gilgal, Deus começou a agir sobrenaturalmente. É aqui que eu quero que você preste atenção. Talvez você pense que enquanto você está sentado aqui ouvindo essa palavra, você só está perdendo o seu tempo. Você está pensando na pizza que você vai comer depois que acabar aqui, no seu jantarzinho. Não, enquanto você está sentado aqui, ouvindo essa palavra, e Deus trabalhando em seu favor, Ele já está dando ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e uma guerra já está acontecendo, e quando você for tomar sua posição, eles mesmos já foram derrotados, meu amado. Diz a palavra de Deus, que quando Josué começou a seguir em frente, e eles vinham em grande número, porque imagina, 5 nações, eles vinham em grandes tropas, conforme eles iam chegando, Deus começou a agir sobrenaturalmente, Deus começou a agir no meio do povo inimigo, com doenças lá, com coisas que começaram a acontecer, eles começaram a fraquejar, enfraqueceram, e de repente veio uma chuva de granizo. Quantos já viram chuva de granizo aqui? Tá, agora, quantos têm coragem de ficar debaixo de uma chuva de granizo? Tem granizo assim, e tem
Diz a Bíblia que veio uma chuva, mas uma chuva, que conforme Josué ia se levantando e tomando posição para guerrear, e dentro dele dizendo, não, ninguém vai tirar a promessa de Deus na minha vida não, enquanto ele lá determinado a dizer, o que é meu, porque eu vou dizer uma coisa, Josué é um cara que sabia das coisas, chegou no povo e falou assim, eu não sei vocês, eu não sei o que vocês estão pensando, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então ele estava ali, meu amado, batalhando, lutando pela sua família, pelo seu futuro, pela geração, para ele, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e ninguém podia impedir o que Deus tinha determinado. Ele disse, não, eu não vou parar não, vamos lá, vamos junto, vamos nos unir, vamos na fé, tem promessa, ela vai se cumprir. Enquanto Josué cavalgava, caminhava, Deus mandou uma chuva de granizo sobre os inimigos. Talvez você nem imagine, mas amanhã Deus pode ter agido sobrenaturalmente e os teus inimigos serem derrotados. Diz que muito mais foram os que morreram naquele dia, que caíram pela chuva de granizo, do que aqueles que caíram pela espada do exército de Israel. É isso que Deus faz por você, é isso que Deus faz pela sua casa. É isso que Deus faz para que as promessas se cumpram na sua vida. O seu inimigo, o seu adversário, não é carne, não é sangue, ele é espiritual, são ossos da maldade. É ele que vai lá e tenta impedir você de progredir, de prosperar, de tomar o seu lugar. Josué precisou lutar muito pouco no início dessa batalha, porque a primeira coisa que aconteceu foi a ação sobrenatural de Deus. Enquanto você está aqui agora, Deus pode estar dando ordem agora nos céus, para que o documento seja assinado amanhã cedo, tá certo? Para que amanhã cedo, a assinatura da vitória, da sua família, já esteja aonde precisa estar. Amanhã cedo, enquanto você dormiu essa noite, pensando como que você amanhã vai se posicionar para vencer, Deus já trabalhou em seu favor para derrotar todos os seus adversários. Mas a guerra não acabou aí não, a luta não acabou aí, tá entendendo? Deus vai agindo sobrenaturalmente, você vai tomando a sua posição, você vai fazendo a sua parte, as lutas vão continuar, até que Deus determine, chega, basta, é o fim. Sabia que Deus falou isso comigo hoje? Estava orando lá em casa hoje, Deus falou comigo assim, está chegando o tempo do basta. Está chegando o tempo de Deus falar assim, fim, acabou. Agora vai começar a cumprir todas as promessas na sua vida. Entendeu? Está chegando o tempo do basta. O inimigo já abusou demais. O inimigo já trabalhou muito contra você. E ali, os inimigos sendo derrotados por uma saraiva de chuva, de gelo caindo na cabeça deles. Eu não sou nem louca, se eu ver uma chuva dessa eu me escondo, porque eu sei que vai machucar, que vai ferir, rebenta até vidro de carro, fura até a lataria dos carros, né? Você imagina caindo sobre o exército destruído, mas não tinha acabado, ainda tinha mais luta. E a Bíblia diz que Josué se separou um pouquinho do povo e foi ter uma conversa com Deus. Que coisa mais gostosa, né? Dá para você pensar nisso? Deus está vencendo lá, mas eu sei que vem vindo muito por aí. Deixa eu bater um papo com Deus aqui. Deixa eu ver o que Deus fala. Diz a Bíblia que os amorreus, porque esse povo eles eram os amorreus, e eles eram cruel. Enquanto eles estavam lá lutando, batalhando, Josué foi lá, tirou um particular com Deus, e Deus deu uma direção para ele. E Deus falou que ele deveria orar, porque eles precisavam vencer aqueles adversários num determinado tempo antes que a noite chegasse. E ali Josué falou com Deus, conversou com Deus, falou: olha Deus, mesmo que a chuva derrubou muitos, mesmo que as pragas derrubaram muito, mas eles ainda estão fortes, e nós temos 5 cidades para tomar, nós precisamos tomar a nossa bênção de volta, nós precisamos tomar a nossa propriedade das bênçãos. O que eu faço? E Deus, pela sua infinita sabedoria, soberania, domínio sempre eterno, trouxe para o coração de Josué uma oração. E a Bíblia diz que Josué chegou diante daquela congregação toda e disse assim para eles: olha, não apavore, não tema,
Porque eu acabei de falar com Deus e Deus me respondeu o seguinte: vai em frente, porque todos esses reis vão ser dados nas suas mãos. Você está ouvindo isso? Não precisa se apavorar, não precisa temer não. Nenhum deles poderá resistir a vocês que são o meu povo. Nenhum deles terá força suficiente para vencer. Você vai fazer o seguinte: você vai orar. E eu vou continuar interferindo de uma forma sobrenatural. Sabe por que Deus está falando isso? Porque tem coisas que você não pode fazer com as suas mãos. Porque tem coisas que você não tem capacidade para agir. Porque tem coisas que você tem que deixar na mão de Deus e deixar acontecer. Porque tem coisas que você só vai vencer se você crer que Deus vai estar lá trabalhando por você. Por mais que os homens sejam mais fortes, por mais que tenham categorias mais altas que a sua, você precisa crer que Ele está lá trabalhando em seu favor, até que você tome posse de tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Tem coisa que você não pode fazer. Tem coisa que só uma intervenção divina. Tem tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas não dá tempo da gente falar, né? Mas você deve estar entendendo muito bem o que significa isso. E enquanto Josué estava orando, Deus falou para ele assim: fala para o sol parar. Manda o sol parar. E Josué chegou diante de toda a congregação e fez uma oração e disse: sol, pare. E a Bíblia diz que o sol se deteve nos céus. Na verdade, estava até conversando com o Zé Carlos. A terra, ela que gira, né, em torno do sol. Na verdade, o que parou foi o quê? O que parou? Você consegue imaginar? O soberano Deus, eu vou até ler aqui de novo, porque diz assim, ó, você quer ver? Eu vou ler aqui, tá? Nunca houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você ouviu um glória a Deus? Então aplaude Jesus, meu amado. Nunca mais vai existir um dia igual a esse que Deus vai fazer na sua vida, nem antes e nem depois. Porque quando Deus agir sobrenaturalmente, respondendo a sua oração, respondendo, Ele fará o que for preciso no sobrenatural, porque Ele está pelejando por você, meu amado. Ele está lutando pelo que é seu. Ele está lutando pela sua vida. Para, sol. O Senhor, com a sua eterna e grandiosa mão, fez assim com a terra. Fica aí. Diz que o dia passou e se estendeu e o sol continuou parado, porque a terra parou. Você tem dúvida do que Deus pode fazer por você? Você tem dúvida do que Deus pode agir por você e aonde Ele pode agir? Você tem dúvidas do que Deus pode hoje responder uma oração que diz que nunca houve nem dia, nem antes nem depois, que houvesse algo tão grande como Deus fez, porque Ele estava lutando pelo seu povo. Isso significa que Deus está lutando pela sua casa, pela sua família, Ele está lutando pela sua vida, Ele está lutando por você, e o que for preciso Ele vai fazer para você ser vitorioso, meu amado. E Josué então continua avançando, lutando, pelejando com a força do Senhor e falando para o povo: não precisa ter medo não, a promessa de Deus é que os inimigos serão entregues nas nossas mãos ainda hoje, no dia de hoje. E quando eles avançaram, esses 5 reis ficaram assustados, ficaram apavorados, porque o inimigo, ele pode te entristecer, ele pode te abater, ele pode te colocar medo, ele pode te apavorar, ele pode te assustar, ele pode te deixar inseguro, ele pode deixar você morrendo de medo e tremendo, mas ele não pode enfrentar o seu Deus. Isso ele não pode fazer. Ele não pode deter a mão do teu Deus em seu favor. Ele não pode deter a ação sobrenatural de Deus na sua vida, que você não está vendo agora e já está acontecendo por você. Isso ele não pode. Sabe o que eles fizeram? Eles arrumaram um buraco bem grande e se esconderam dentro do buraco. Eu estava pensando hoje que o Saddam Hussein, lembra disso? Quando ele fugia dos Estados Unidos, ele encontrou um buraco, ficou escondido dentro do buraco, por muitos e muitos anos escondido no buraco, né? Aí eu pensei numa outra coisa também, né?
O líder dos Estados Unidos conseguiu achar ele, tirou ele e matou. Mas não mudou nada lá no Iraque. Continua do mesmo jeito e até pior, né? Porque homens não podem fazer nada por ninguém. Quem faz é o Deus soberano que criou os céus e a terra. Só Ele tem domínio sobre todas as coisas. E só Ele pode mudar o curso da nossa história. Se esconderam dentro de um buraco lá na terra, os 5 reis e ficaram lá. A notícia chegou e falou: Josué, os caras que se levantaram com você se enterraram no buraco. Estão lá, escondidos lá. Porque o plano deles era: a gente depois se levanta, junta uma tropa de novo e vai lá e acaba com Josué. Porque o inimigo, ele não desiste muito fácil. A função do inimigo é destruir o povo de Deus. Não conta assim muito firme com a vitória e fica alegrinho, não. Porque ele está sempre preparando outra para vir contra a gente. Por isso que temos que ser vigilantes. Por isso que temos que viver uma vida de oração. Por isso que tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Porque você precisa saber de uma coisa: tem coisa para você conquistar. E só depende da sua posição. Porque o resto Deus está fazendo por você, meu amado. Josué ficou sabendo e falou assim: vai lá naquele buraco, põe uma pedra bem grande e fecha eles lá dentro. Eu fico imaginando essas coisas, eu fico pensando aqui no meu pensamento, né? Fecha os camaradas lá, põe uma pedra bem grande. Mandou fechar. Sabe que pedra é essa, meu amado, que você pode usar para deter os teus adversários que já estão fugindo, porque eles sabem que eles estão perdendo propriedade sobre a sua vida? Muitas vezes eu estou fazendo libertação e algumas entidades das trevas falam assim: eu já estou perdendo a minha força, vou ter que ir embora porque eu estou ficando fraco. Sabe por que está ficando fraco? Porque Deus está tomando propriedade naquelas vidas, meu amado. Enfraquece ele, enfraquece teu adversário, enfraquece ele com oração, enfraquece ele com posição, enfraquece ele com a palavra de Deus, enfraquece ele com a fé, enfraquece ele com a esperança. Bota uma pedra bem grande no buraco que ele está escondido, porque ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Bota uma pedra lá, espera na hora certa. E a luta continuou. E o Josué foi lá. E os comandantes lá dos reis aprisionados. Sabe o que ele fez? Ele fez com que todos aqueles povos inimigos se curvassem diante de uma ordem divina. Tem uma ordem de Deus na sua vida. Está lá no livro de Números, que diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, tá? Deus mandou assinar um decreto de vitória sobre a sua vida e não há quem possa revogar. Você sabia disso? Aplaude Jesus de novo, porque tem uma ordem de vitória sobre a sua vida. Tem uma ordem de vitória sobre a sua vida. E toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E vai cumprir na sua vida, independente de qualquer força contrária que venha contra você. Sabe o que ele conseguiu? Que todos os povos inimigos ficassem quietinhos. Diz aqui a minha Bíblia que não houve quem tivesse língua para se levantar contra Josué. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Ouviu isso? Me arrepia de falar. Não houve língua, os povos inimigos, os adversários, quando viram que Josué estava conquistando na força de uma promessa: vai forte, corajoso, todo lugar que você colocar a planta do teu pé é teu. Os inimigos, se calaram, não teve quem teve língua para se levantar contra Josué. Aí Josué falou: agora vai lá, pega aqueles reis. Eu já preguei esse texto várias vezes, mas eu estou trazendo ele hoje novamente para que você entenda que o que é teu e o inimigo não pode continuar na propriedade do que é seu. Lembrando, lugar de paz, lugar de aliança. Tem muitas alianças que estão sendo quebradas. Aliança é comunhão. Tem muitas alianças que estão sendo quebradas, tá? Lugar de ser exaltado, lugar de resistir até a vitória. E o lugar da prosperidade é o teu direito. É o que Deus conquistou para você. E é onde você vai conquistar, na força e no poder do nosso Deus. Josué disse assim: vai lá e chama eles. Tira os 5 reis de dentro da cova. Arranca aquela pedra que eu mandei colocar. E traz os 5 reis aqui. Os homens obedeceram. Todos já estavam sujeitos à autoridade e ao poder do Deus de Israel. Está ouvindo? O diabo, para te destruir, ele precisa da permissão de Deus, porque senão ele não pode te destruir. Todos ali, todos contemplando
as vitórias, as batalhas sendo ganhas, o sobrenatural de Deus agindo, Deus trabalhando. Vou voltar a falar aqui no Espírito. Enquanto você está aqui, o sobrenatural já está acontecendo, tá? Eu não sei que jeito que Deus vai agir, não sei como Ele está agindo, mas eu sei que você vai ver que tem coisa que aconteceu e que você não colocou a mão e que o teu adversário foi derrotado porque Deus agiu por você. Estou trazendo uma palavra profética na sua vida, viu? Ele disse: busca os 5 reis. E quando ele buscou os 5 reis, ele chamou os capitães, chamou todo o povo. É como se ele chamasse você, Moacir, como se ele chamasse o Paulinho, como se ele chamasse o Zé Carlos, como se ele chamasse o Marquinhos, como se ele chamasse o Enéas, como se ele chamasse o seu Luiz, como se ele chamasse o Forte, como se ele chamasse o Eleandro, como se ele chamasse o Claudinei, como se ele chamasse o Rui, que são chefes das famílias, que são os sacerdotes das suas casas, que são os capitões de ogo das suas famílias nas guerras. Chama eles lá, Bruno. Chama todos eles, Luciano. Chama todos eles, Paulo. Chama eles, seu Tito. Chama lá todos os capitães e toda a população, porque eles precisam ouvir um recado de Deus. Eu fiz isso aqui um dia que eu tinha 20 dias de operada. Eu chamei 5 pessoas para vir aqui fazer isso. Eu vou fazer agora, só para você entender. E diz que os 5 reis foram tirados da cova. Muitos aqui conhecem a história. E ele trouxe os 5 reis que estavam tomando o lugar de paz, tomando o lugar da aliança, tomando o lugar do humilhado ser exaltado, tomando o lugar daquele que tem força para lutar, que está ficando enfraquecido, e tomando o lugar da prosperidade. Isso literalmente são hostes da maldade roubando o teu direito de viver o melhor dessa terra, que foi o que Deus conquistou por você. Chama eles que estão tomando o direito do povo. Colocou os 5 reis, chamou os representantes, os 5 capitães, como se fosse uma Moacir e mais 4 aqui, e disse o seguinte: coloque o pé no pescoço deles. Os 5 homens, os 5 capitães, colocaram os pés nos pescoços daqueles reis. E Josué então em alta voz disse assim para toda a congregação: está vendo isso que está acontecendo aqui? Isso é o que Deus vai fazer contra todos aqueles que levantarem contra a sua vida. Pode aplaudir o Senhor, porque agora, meu amado, nesse momento está esmagado debaixo dos pés do Altíssimo, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Ele, o soberano. Ele te dá autoridade, Moacir, Ele te dá autoridade, Enéas, Ele te dá autoridade, Leandro, Ele te dá autoridade, Marquinhos, Ele te dá autoridade, Bruno. Pisa na cabeça do teu inimigo, porque é isso que Deus vai fazer com todos aqueles que levantarem contra você e tirarem a tua propriedade de paz, de aliança, de exaltação, de vitória, de conquista e de prosperidade. É isso que Deus vai fazer. A partir daquele momento, os reis foram envergonhados e derrotados. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Envergonhados e derrotados serão hoje os que levantarem contra ti espiritualmente. Serão confundidos e reduzidos a coisa de nenhum valor. Eu não li, porque é muito cruel ler essas coisas na Bíblia, mas do buraco que eles vieram, eles voltaram. Você sabe como? Derrotados. Sabe o que Deus mandou dizer para você? Seus adversários vão desaparecer da sua presença. Pode aplaudir o Senhor. A terra começou a ser distribuída, a terra foi conquistada, a propriedade foi conquistada. O que Deus preparou para você, ninguém, não tem reis, não tem príncipes, não tem poderes que podem tirar aquilo que é teu, em nome do Senhor Jesus. Para de deixar o inimigo vencer na tua casa, para de deixar ele tomar a propriedade da sua família, para de se entregar, registra, porque Deus está pelejando por você e ninguém pode resistir uma promessa de Deus na sua vida. Se você analisou comigo, Deus trabalhou no sobrenatural. A parte deles fizeram, mas Deus fez
a dele. Eu falei para você que Hebron foi uma das cidades que foram conquistadas nessa batalha. E Caleb foi lá e falou: é minha, ô glória. Eu e a minha casa vamos construir aqui neste lugar. Qual é a tua porção, forte? Qual é a tua porção, Rui? Qual é a parte que Deus preparou para você? Onde foi que Deus falou que você vai conquistar? Caleb ainda chegou lá, ainda tinha um gigante, uma família de gigantes. Falou: dá licença, por favor. Teu tamanho não é nada perto da grandeza do Deus que me trouxe até aqui. Ô glória, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, a porção é tua, meu amado. A terra é tua, a tua porção, o teu lugar está lá. Vai e conquista ele. É o teu casamento, é a tua família, é a tua profissão. Para de se entregar, não deixa mais o inimigo vencer, porque chegou o tempo do basta. Chegou o tempo da cabeça dos seus adversários rolar. Vive a tua vitória. Toma a porção da sua herança, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pessoal do louvor, é uma história, mas não é uma história de mentira. Não foi um autor humano que a escreveu. Essa história ela é real. Se você for nos livros de Israel, se você for buscar os livros históricos de Israel, ela está lá escrita, ela está contada na integridade dessa palavra. O agir de Deus hoje é pelo seu Santo Espírito. O agir de Deus hoje é no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. O agir de Deus é na vida daqueles que creem, que têm fé, que têm o direito de viver o que Deus preparou para você. Se tem um lugar de paz, por que o inimigo vai tomar posse dele? Se tem um lugar para você prosperar, por que o inimigo vai ficar com o pé dele? Se Deus falou que todo lugar que você colocar a planta do teu pé é teu. Se tem um lugar de aliança, por que você vai aceitar que a infidelidade fique na sua vida? Por que você vai aceitar que tenha divisão na sua casa, se tem um lugar para você viver em comunhão? Se você tem o direito de ser exaltado, por que você vai deixar o inimigo tirar a sua oportunidade e vai fazer você viver humilhado? Tudo que Deus preparou para você, quando Ele te chamou, é teu. E você não pode permitir o inimigo tomar posse daquilo que é seu. Tudo é possível que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse hoje no seu direito. O inimigo muitas vezes ele se faz muito forte. Tão forte que fisicamente nós nos abatemos. Tão forte que emocionalmente nós fraquejamos. Mas ele não é maior do que a promessa que Deus fez na sua vida. Só você pode falar com Deus do seu lugar agora. Só você pode falar com Deus das suas 5 cidades. Dos seus lugares de conquista, de vitória, de vida. Eu não posso falar por você. Tudo que eu tinha que falar hoje aqui eu já falei. Eu só preciso que você se levante como Josué. Que você saiba entender o mistério de fazer uma oração em que Deus vai agir sobrenaturalmente. E que não haverá um dia como esse em que Deus fez por você. Chegou o dia do teu basta. Chegou o dia de Deus deter uma ação para que você possa ser vitorioso. Josué não parou. Ele foi em frente. Ele não desanimou, porque a palavra para ele era: seja forte e corajoso. O inimigo nos fere, nos machuca, nos entristece. Mas você não está sozinho nessa batalha. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. É santo. É santo. É santo. O Senhor dos Exércitos vai com você nesta guerra. Aleluia. Quando você foi chamado por Deus, já estava determinada a sua vitória. A resistência do inimigo, mas a promessa não vai deixar de se cumprir. Enquanto eu estava aqui pregando, o tempo todo o Espírito Santo estava falando. O Espírito Santo estava me falando aqui que o inimigo tem tentado tomar a propriedade de muitos casamentos que estão aqui hoje. De muitas famílias, de viverem em paz, de terem aliança.
Sabe uma coisa que o inimigo faz as pessoas fazerem? Eu não estou nem de olho aberto, não estou olhando para ninguém, tá? Não estou falando da vida de ninguém aqui. Mas eu vi já muito isso na minha vida de ministério e que não é pouca. O inimigo faz muitas pessoas arrancarem a aliança dos seus dedos e falar: não sou mais casado, não estou mais com você. Tem pessoas que jogam aliança fora, que joga no ralo lá, que joga no bueiro, que joga... Não faça isso, não faça isso. Se você casou e você colocou uma aliança no seu dedo, ela é o pacto de fidelidade, ela é o pacto de comunhão entre você, sua esposa, seu marido. Não faça isso. Não deixe o inimigo tomar a propriedade do teu lugar de paz. Não deixe o inimigo tomar a propriedade no lugar da comunhão. Eu posso ver aqui no Espírito os reis colocando os pés no lugar que deveria estar o teu pé. Chega de humilhação, porque você vai ser exaltado. Chega de fraqueza, porque você vai resistir. Você vai ter condições de resistir à maior pressão que for, até você ser vitorioso. Chega de pouco, porque o que Deus tem para você é prosperidade, meu amado. O inimigo não vai tomar o que é teu, porque já foi determinado por Deus. Quando você foi lá na frente, que Deus te abençoou, Ele abençoou para cumprir a promessa dele na sua vida. Nós só estamos aqui até agora porque eu ainda estou trazendo o recado que Deus mandou trazer para a sua vida hoje. Chega, basta. O inimigo fala: eu vou ficar aqui e você não vai tomar posse, e você deixa. Vai jogar fora a promessa de Deus? Eu sei que não é fácil. Eu sei que grande é a resistência do inimigo, mas ela não é maior que a promessa que Deus fez na sua vida. Pode ficar de pé, meu amado. Nosso horário está avançado. Põe a cabeça no pescoço do teu adversário hoje. Você pode, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestes, acima de principados e potestades e dominadores, e qualquer nome que tente se nomear nesse tempo presente ou em outro tempo que ainda virá. Você fala com o teu adversário de cima para baixo. O lugar dele é realmente debaixo do teu pé. Pisa no pescoço deles. Do que está agindo financeiramente, do que está agindo matrimonialmente, do que está agindo emocionalmente, do que está agindo fisicamente, eu não sei em que área. Pisa no pescoço dele e fala para ele: é isso que Deus faz com todos que se levantam contra mim. É meu, e eu vou viver em nome de Jesus. Eu só estou pregando com autoridade, porque é a autoridade dessa palavra. Olha, já estou vendo aqui, Deus está me mostrando. Já tem coisa sendo aberta, oh glória. Ó, sobrenatural, já trabalhando. Digno o Cordeiro. E é coisa antiga, viu? É coisa antiga. Está sendo aberto. Coisa de muito tempo que ficou fechada pelo inimigo. Santo, santo Ele é. Oh, aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro Que conquistou o seu direito, que foi morto, que conquistou a sua porção, que conquistou a sua herança. Santo Ele é. Oh, aleluia. Um
um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vence agora. Santo, Vence a sua guerra. Santo, Santo, Toma posse da tua porção. Fala para aquele adversário que está lá tomando o lugar que é de Deus na sua vida. Fala para ele: você perdeu. Essa casa aqui é abençoada. Este casamento é abençoado. Esse filho é abençoado. Você perdeu. Este lugar é meu. És tudo para mim e eu te adorarei. Feche teus olhos para ninguém olhar para ninguém. Deixa eu ver aqui. Quem vai pôr o pé no pescoço do adversário hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Oh, aleluia. Fala para ele que a prosperidade é direito seu. Toma posse da tua vitória. Do arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos. Esse é teu Deus, esse é o nosso Deus. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre. É isso aí. Ao único É isso aí, meu amado. Ele é o único rei. Não tem rei de amorreus, não tem poderes, não tem altivez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há que virá. Oh, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Seus. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoramos ao único digno, adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o que reina sobre os céus e sobre a terra. O que diz para você hoje: seja forte e seja corajoso. Eu vou estar com você nessa caminhada. Se tiverem reis, eu sou o teu rei. Se tiverem poderes, o maior poder é o de Deus na sua vida. Lute, faça a sua parte. Deus está fazendo a dele por você. O sobrenatural está acontecendo. Não está caindo uma chuva de gelo. Não tem peste, nem doenças, nem enfermidades, nem carros encalhados nas lamas. Mas o sobrenatural está acontecendo. Os teus olhos não estão vendo, mas Deus está trabalhando por você. Faz a tua parte, porque Deus está trabalhando pela sua casa, está trabalhando pela sua família. A sua parte é decidir. A sua parte é tomar uma posição daquilo que é teu e não desistir até que você conquiste o seu direito. Homens fracos desistem, homens covardes desistem, mas os fortes e os corajosos conquistam e tomam posse da promessa. Saia daqui hoje determinado. A vitória é minha, em nome de Jesus. A vitória é minha, em nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Todo lugar que você Jesus, colocar a planta do seu pé é força, será teu. É fôlego de vida, misteriosa água viva. Faz um ato profético aí. Para ninguém olhar para ninguém, fecha o olho. Eram 5 cidades, eram 5 situações que tinham que ser conquistadas. Talvez a sua seja 10, 20, 2, uma, eu não sei. Mas faz um ato profético. Põe teu pé
Fala, Deus falou que é meu e vai ser meu. O inimigo já perdeu, ele já perdeu, ele já foi derrotado. Este lugar é meu e eu sei que já está sendo assinado a minha vitória. O documento da minha vitória está sendo assinado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Profeticamente, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu Livra-nos do mal. louvores ao Rei dos Céus. Abençoa todas as famílias, É Deus. tudo para mim e eu adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Seus. És tudo para mim e eu te adorarei. Honras e glórias seja dada ao nosso Rei. Aleluia. Aleluia. Ô glória. Você não pode, mas Deus pode. Você não vai precisar pôr tua mão não, porque Deus já colocou a mão dele lá. Se preocupa não. Faz só a tua parte. A mão de Deus já está lá. Vou falar uma coisa para você. No livro de Efésios, no capítulo 3, diz que todo o reino espiritual do mal está lá fora, aprendendo com a gente sobre a grandeza do poder desse Deus e da sua palavra. Amanhã, o inimigo vai olhar para você para ver se você vai tomar posse das suas 5 propriedades, ou se amanhã você vai enfraquecer. Tudo só depende de você. Amém? Não desiste. Só forte vence. Fracos são derrotados. O que é teu, toma posse em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do seu Espírito, ela esteja sobre cada um de nós. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Que o Senhor hoje envie do seu Espírito a entrar dentro das nossas casas e nos traga a paz, o direito da aliança, da comunhão, o direito de ser exaltado, o direito de resistir até a vitória e o direito de viver em prosperidade. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço no seu irmão e fala: é teu, toma posse, em nome de Jesus.